Os seres humanos sempre tiveram uma ligação bastante íntima com o oceano, seja com os vikings, desbravando o mundo conhecido da época, saqueando e conquistando diversas regiões, ou com as grandes navegações, que levaram à colonização das Américas. A história da humanidade está totalmente entrelaçada com a história da navegação. E como as pessoas já estão navegando por aí desde épocas muito antigas, é natural que existam algumas lendas e histórias assustadoras envolvendo os oceanos. E de tempos em tempos, é possível encontrar registros que dão conta de ondas extremamente grandes e fora da média normal dos pontos onde foram avistados. E caso algum de vocês já estejam pensando em tsunamis, não é sobre eles que nós estamos falando, e sim sobre os vagalhões. Uma onda gigante que surge aparentemente do nada. Ao contrário dos tsunamis, que se formam após terremotos ou vulcões, os vagalhões não possuem uma explicação satisfatória. E por incrível que pareça, eles podem ser ainda maiores do que alguns tsunamis. Mas ainda que os relatos envolvendo essas ondas titânicas estejam presentes em diferentes épocas da humanidade, não se trata de um fenômeno assim tão frequente. Isso porque os vagalhões tendem a acontecer em alto mar, e a humanidade durante um bom tempo se manteve próxima das costas. O problema é que, com o passar dos anos e avanço das tecnologias de navegação, os navios comerciais começaram a circular nas chamadas águas azuis, elevando o número de relatos sobre os vagalhões. Historiadores já percebiam há muito tempo a presença de contos escritos há muitos anos, falando sobre ondas gigantescas em alto mar. Mas como tudo que vem do passado é de alguma forma duvidoso, a ciência sempre teve um pé atrás sobre isso. Depois, com o tempo, passaram a surgir relatos de supostas testemunhas oculares, contando histórias assustadoras de ondas com mais de 20 metros que seriam capazes de engolir praticamente qualquer embarcação. Mas cá entre nós, apenas um relato testemunhal não é suficiente para comprovar seja lá o que for. Afinal de contas, quantas pessoas você conhece que defendem com unhas e dentes que já viram discos voadores, extraterrestres e até mesmo criaturas lendárias como o Pé Grande? Pois bem, o estudo sobre esse curioso fenômeno tomou uma proporção mais séria a partir de 1984, quando instrumentos instalados na plataforma da Gorman, no Mar do Norte, perceberam uma onda de 11 metros de altura, em águas que normalmente são calmas. 11 anos mais tarde, uma plataforma chamada Draupner, usando lasers, mediu uma onda de 25 metros também no Mar do Norte. Por incrível que pareça, os tsunamis não costumam ser perigosos para as embarcações que estão em alto mar. Apenas como exemplo, vários navios encontraram o tsunami de 2011 e praticamente não foram afetados. Caso alguém não se lembre, este mesmo fenômeno foi responsável por mais de 15 mil mortes no Japão ao alcançar a costa. Mas quando estamos falando dos vagalhões, a realidade é bem diferente. Quando são pegos de surpresa, os marinheiros não podem fazer muita coisa para evitar o impacto, que costuma ser devastador. E a ciência sequer sabe explicar com exatidão o que causa essas ondas gigantescas. Existem, porém, algumas hipóteses que vão desde fatores envolvendo correntes marítimas até o conceito de expansões térmicas. Mas uma resposta definitiva e concreta, infelizmente, nós ainda não temos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Conte o que achou nos comentários. Até a próxima!